Você sabe identificar os ritmos chocáveis de uma parada cardiorrespiratória? Então vamos lá. Quando você pensa em ritmo cardíaco, né? Ritmo de uma parada cardiorrespiratória, você pensa nessa música? Realmente, é o ritmo mesmo que a gente tem que realizar a RCP, né? Mas assim, quais são os ritmos chocáveis? Quando eu devo realizar um choque num paciente? Primeiramente, a gente vai estar identificando se o paciente está realmente numa parada cardiorrespiratória, certo? Então, a gente vai realizar a tríade, que é o paciente não responde, o paciente não respira e o paciente não tem circulação, o paciente não tem pulso. Então, primeiramente, quando o paciente chega, né, você pode estar no meio intra-hospitalar ou extra-hospitalar. Então, a gente vai, pelo menos no início, fazer essa identificação. Como? A gente pergunta ao paciente, né? A gente fala, senhor, bate nele, para a gente fazer um estímulo a mais, porque às vezes a gente só fala, o paciente está inconsciente, né? Consegue ouvir distante, não consegue responder, então a gente tem que fazer um estímulo a mais. Então a gente bate no tórax do paciente e chama, senhor. Aí ele já não responde. Por aí você já vai e verifica, né? Se ele tem circulação, se ele tem o pulso, você verifica aqui no carotídeo, se for o paciente adulto, né? E quando você verifica, você já se abaixa e vê se ele está respirando, ou seja, você vê se o tórax está, né, se expandindo, né? Ou não está tendo essa expansão. Você já pode verificar tudo ao mesmo tempo. Lógico que tem estudos que falam que, né, se você identificou assim de cara, você já pode chamar a equipe e dizer que é uma parada cardiorrespiratória. Eu gosto de primeiro ter a certeza, ou seja, realmente porque não custa nada verificar se o paciente realmente tem essa circulação ou não. Depois você chama a equipe para poder realizar todas as manobras, né? Porque as manobras elas têm que ser feitas por toda a equipe, certo? Aí chamou a equipe, né? Realizou os sinais vitais, colocou o paciente na monitorização, que é muito importante, entendeu? Quando você coloca o paciente para ser monitorizado lá pela telinha lá do multiparâmetros, lá vai ter o ritmo, né, cardíaco do paciente. Então, ele vai ser chocável quando ele está em um ataque cardíaco ventricular, ou seja, o coração ele está acelerado. Normalmente ele está no valor de 150, 200, então ele está uma taquicardia ventricular. Esses ritmos chocáveis, eles estão assim alinhados com o ventrículo. Então você vai perceber que é no ventrículo, é uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, né? Ou seja, o problema advém do ventrículo. O ritmo não está no ritmo normalzinho. Qual o ritmo normalzinho? É aquele que tem a onda P, ou seja, a desfibrilação ocorreu no átrio direito, depois ocorreu a desfibrilação no ventrículo, né, que vem o complexo QRS, e depois a despolarização, certo? Então ele não está nesse ritmo. Você não vai ver aquela onda perfeitinha, né, no eletro, você não vê. Você vai ver aquela elevação que se mantém um pouquinho e depois abaixa, que justamente que ele mantém esse ritmo elevado, dessa pulsação elevada, desse ritmo elevado, ritmo de 150 a 200 não é o nosso ritmo. A nossa frequência cardíaca é de 60 a 100, então 150 já está muito alto. Então, primeira coisa, você não vai identificar um padrão normal, você vai identificar um padrão que não é normal, não é aquele padrão, então é uma taquicardia ventricular, certo? O outro ritmo que é chocável é a fibrilação ventricular, certo? Na taquicardia ventricular você tem uma contração do ventrículo, né, muito rápida, como eu falei, de 150 a 200. Então ele, de vez dele dilatar para encher as câmaras, né, e o coração realmente receber aquele sangue, depois ele fazer aquela força e ejetar o sangue no ritmo dele, ele começa a fazer mais rápido, faz isso bem rápido. Então o sangue pode não chegar em todo o tecido, né? Então o paciente pode vir a ter uma hipóxia, né? E
realmente ter um ataque cardíaco. Ou pode ocorrer o contrário, o paciente ter tido um infarto e disso vir um ataque cardíaco ventricular, certo? Já na fibrilação ventricular, normalmente pode ocorrer dela vir até depois desse ataque cardioventricular. Por qual motivo? Porque ela já vai estar no ritmo mais elevado, certo? Ela vai estar no ritmo normalmente de 300, ou seja, uma frequência cardíaca de 300, ó, muito mais. Então, se a ataque cardioventricular é esse ritmo aqui, a fibrilação ventricular ela é totalmente irregular. Ela é aquela onda assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? Ou seja, ele já não tá mais fazendo esse ritmo rápido. Tem hora que ele tá fazendo o quê, ó? Uma fibrilação. Ele nem contrai, ele tá só naquele movimento frenético. Então, realmente não vai sangue para todo o organismo da pessoa, certo? Levando, como eu disse, podendo levar uma parada ou, né, decorrer de um infarto que a pessoa tenha tido, certo? Então, assim, como que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver realizando utilizando o desfibrilador, né? A gente pode utilizar o desfibrilador automático, né? O automático, ele mesmo, quando a gente coloca lá as pazinhas, ele vai dizer, os adesivos, né? Quando é o automático, a gente coloca aqui na parte direita, né? Aqui abaixo e também aqui, certo? Nesses dois locais, quando a gente coloca, ele faz a leitura e ele diz se aquele ritmo é chocável ou não chocável. Então ele lê se é uma fibrilação ventricular ou se é uma ataque cardíaca ventricular. Gente, eu trouxe essa imagem para ficar mais claro aonde a gente tem que colocar os eletrodos para realmente realizar o choque no paciente. Primeiramente a gente coloca esse eletrodo, né, esse adesivo, abaixo da clavícula direita, é esse que está em cima, e o embaixo é abaixo da região inframamária, ou seja, abaixo do mamilo esquerdo, certo? Quando a gente fizer isso, logo o desfibrilador, ele vai ler e vai dizer se esse ritmo é chocável ou não é chocável. Mas no caso, se o paciente tiver um marca-passo, como essa foto está mostrando, a gente vai deixar de realizar o choque? Não, o paciente está precisando, o marca-passo não está fazendo o papel dele, entendeu? Então a gente tem que fazer o choque sim. Só que a gente coloca esse adesivo um pouco mais abaixo, então a gente pode fazer normalmente o choque também nesse paciente, certo? E assim, gente, quando a gente se depara com um ritmo que não é chocável, o que a gente faz? Como a gente inicia esse procedimento? Se não for, ele vai dizer que não é chocável, então você não precisa chocar, ele não vai realizar o choque, não vai ser preciso. E o que eu vou fazer se eu não fizer essa desfibrilação, né? Esse choque, se eu não fizer o choque, o que eu vou fazer? Vai fazer só realmente o restante, que é as compressões cardíacas, a ventilação, que a gente inicia. A ventilação pode ser iniciada com um ambu, né? Com a bolsa válvula máscara, e se necessário a gente pode ir para algo mais invasivo, né? Certo? Então a gente vai fazer as outras medidas. Aí como é que a gente pode reverter? A gente pode reverter com uma cardioversão, né? Fazendo aquele ritmo, a gente vai dar um choque, vai ser com um desfibrilador manual, mas de forma, né, sincronizada, para que ele volte ao ritmo normal do coração, que é aquela linhazinha toda bonitinha. E também o uso de medicamentos também vai ajudar bastante, né? Os medicamentos antiarrítmicos, né? Como a amiodarona, que é feita numa parada, ou seja, normalmente numa parada a gente faz o quê? Faz o primeiro choque, deu o primeiro choque, o paciente não voltou, faz as compressões. Passou os 2 minutos, faz o segundo choque. O paciente não voltou, faz as compressões. Na terceira, pode fazer a medicação, que vai ser qual a medicação? Adrenalina, uma ampolinha. Continua as compressões. As compressões vai até o paciente retornar. O paciente não voltou, vai para o próximo ciclo. Aí vai para a amiodarona, que é justamente
nesse tempo que o paciente, se ele não voltou, ele está tendo uma piora. Se ele está tendo uma piora, ele pode estar ocorrendo o quê? Uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular. Por isso que é dado a amiodarona, né? As 2 ampolinhas de amiodarona, ou pode ser dado também a lidocaína, se não tiver, né, onde você trabalha, se não tiver, também pode ser dado a lidocaína para o paciente, certo? Então, assim, a gente vai fazendo esses ciclos. A amiodarona é dado só em 2 ciclos, né? Só 2 ampolinhas. É dado, como eu falei, primeiro a adrenalina, 1 ampola, depois a amiodarona, 2 ampolas, depois a adrenalina novamente e depois a amiodarona, 1 ampolinha. E as próximas podem ser realizadas só com adrenalina, certo? Então, assim, esses são os ritmos chocáveis de um paciente. E se for, e como eu falei, né, quando a gente realiza o choque, o desfibrilador, ele pode dizer que o paciente não chocável. E esse paciente não chocável, ele está em qual ritmo? Ele está em assistolia, ou seja, né, ele não tem atividade elétrica, certo? Ou então ele pode estar em AESP, ele tem uma atividade elétrica, aí você vai ver lá, o ritmozinho, você até olha, o paciente está bem, né? Se você olhar só para o monitor, você pensa que o paciente está bem, porque tem lá algum ritmo, certo? Você pode pegar na internet vários ritmos dizendo de AESP, você vai ver até ritmos diferentes. Por quê? O que vai dizer que se um paciente está em AESP não é a clínica dele, ou seja, ele está lá com ritmo, mas quando você vai verificar o pulso carotídeo, você não consegue verificar. Então, esse paciente tem uma atividade elétrica sem pulso, isso é uma AESP. Então, nesse caso, a gente inicia né, as manobras de parada cardiorrespiratória, né, as compressões cardíacas e as ventilações, né, para poder realmente o paciente ter esse retorno, né, realmente fazer a circulação sanguínea, fazer com que esse coração ele volte ao ritmo dele, né? Gente, eu trouxe essa imagem para ficar mais claro realmente desses ritmos, certo? O primeiro é uma fibrilação ventricular, você vê que ela é irregular, os espaços dela é bem curtinho, é um ritmo em cima do outro, ou seja, é uma frequência muito, muito rápida. Como eu falei, é como se não tivesse realmente tendo nenhuma contração, como se fosse uma vibração de tão rápida que é. O próximo é um ataque cardíaco ventricular. Você vê que ele tem esses espaços, é diferente da fibrilação. O próximo é a AESP. Como eu falei, a AESP, você tem uma atividade elétrica, como você está vendo aí nesse terceiro quadradinho. É uma atividade que você olhando realmente está perfeito, o paciente não tem nada. Só que quando você chega perto do paciente, o paciente está parado, o paciente não respira, o paciente não tem pulso. O paciente não tem pulso. E o final da AESP vai ser o quê? A assistolia. Realmente não vai ter mais atividade elétrica, certo? Então, nos 2 primeiros, que é referente ao ventrículo, que é a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular, são os ritmos que são do choque, né? Vamos chocar esse paciente porque ele precisa disso para voltar. Esses outros 2 de baixo, que não está tendo essa atividade elétrica, a gente vai ter que realmente fazer no manual, que é o que? As compressões cardíacas que a gente vai ter que realizar. Gente, é isso. Eu espero ter ajudado um pouco sobre esse assunto, que é um assunto assim bem complexo, mas que é um assunto que pode ocorrer a qualquer momento. Pode ocorrer na intra-hospitalar, né, quando a gente está no ambiente hospitalar, mas também pode ocorrer quando a gente está fora. A gente pode ocorrer um acidente e a gente, né, de moto com carro que a gente vê frequentemente, né, e a gente olhar aquele paciente, a gente já verificar a tríade, como eu falei, se tiver aquela tríade, a gente pode iniciar, mas se a gente estiver fora, antes de iniciar, sempre ver se o ambiente é seguro, pedir alguém para ligar para o SAMU, para eles virem, ou então, né, para eles virem atender aquele paciente. Você pode iniciar as manobras. Se você estiver no shopping, por exemplo, você pode pedir um desfibrilador.
automático que normalmente tem nesses ambientes, certo? Então a gente sempre pode estar pensando aí o que a gente pode fazer para salvar o paciente, porque são manobras que são realmente necessárias e que salvam vidas. Eu espero ter ajudado com esse tema, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês coloquem aqui, que eu posso estar fazendo uma série sobre isso, tá?